E levantando-se foi para o seu pai, e este, avistando-o ainda de longe, moveu-se de íntima compaixão. Correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Eu sou o pastor Danilson Castro, da Assembleia de Deus em Expedicionários, e este é o nosso devocionário. O filho pródigo, arrependido, está retornando para a casa paterna. Nesse ínterim, ele começa a pensar sobre quais são as primeiras palavras a serem declaradas na presença do pai. Então ele começa a ensaiar o encontro dizendo: já não sou digno de ser chamado filho, me aceita como servo. E a gente começa a pensar sobre tudo que passa na cabeça e no coração deste jovem que retorna. Este jovem, à medida que caminha, que se aproxima, certamente muitos são os pensamentos que nascem no seu coração. Mas a Escritura é cuidadosa em nos declarar que, ainda estando distante, ele já é conhecido. Estamos falando de um pai que está observando o caminho, atento. É aquele vulto familiar do filho, é suficiente para ele então reconhecer a sua jornada, a sua caminhada, a sua forma de caminhar, e aí ele segue o caminho e se encontra com o filho. E uma vez que se encontra com o filho, a Escritura vai dizer que o pai o abraça. Logo, quando o pai o abraça e o beija, tudo aquilo que foi ensaio se tornou desnecessário. O filho até ainda declarou as palavras, mas aquelas palavras elas já não tinham mais necessidade de serem declaradas. E é importante pensar sobre isso. Às vezes nós estamos constrangidos para voltar à presença do Pai porque sentimos vergonha ou não temos noção de quais são as palavras a serem usadas, tendo em vista que Deus usa conosco de misericórdia e mais uma vez nós falhamos, nós pecamos, nós transigimos. Como voltar então a orar? Como voltar então à presença do Pai? Este texto vai nos deixar claro que o abraço amoroso do Pai é suficiente para declarar que nenhuma palavra nossa é necessária nesse espaço do perdão. No ambiente do perdão, nós precisamos fazer usufruto dos pesos ou do peso dos braços do Pai. Esse braço que é posto sobre os nossos ombros é o jugo agradável do amor. Charles Haddon Spurgeon disse que o abraço do Pai no filho pródigo é semelhante às asas do pássaro. Certamente as asas elas possuem um determinado peso para o pássaro, mas sem estas asas o pássaro não poderá alçar voo. Certamente os braços do pai eles possuem um determinado peso nos ombros do filho, mas sem dúvida aquele foi o peso mais desejado. Uma ansiedade por este abraço, desejo por este abraço, estava corroendo o filho internamente. E agora ele recebe o abraço de perdão, o beijo de misericórdia. Declara as palavras, mas as palavras não possuem peso algum, porque aquilo que o pai o devolve, e aí esse estágio é o estágio da recepção, aquilo que o pai o devolve nesse estágio da recepção é algo tão caro, é algo tão lindo, é algo tão extraordinário que não pode ser mensurado. E este algo se chama amor. Perceba um princípio importante nesta passagem. O pai tem coragem para dizer ao filho rebelde: a porta está aberta. Se tu queres ir, então o mundo te ensinarás. Mas o mesmo pai tem amor para deixar a porta aberta e dizer: se tu queres voltar, aqui tu vai encontrar espaço de acolhida, espaço de perdão e espaço de misericórdia. Volte à casa do Pai hoje. O nosso Deus deseja acolher você com o mesmo amor de outrora. Deus abençoe a sua vida em todo o tempo.